Terça-feira é dia da participação do nosso colunista Leonardo Lamacchia, presidente da FEBRAC, a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça. Bom dia, Lamacchia, bem-vindo aqui ao nosso Dia a Dia Rural. Hoje a gente vai sair um pouco do script, para falar um pouco do cenário atual do Brasil e como que ele impacta também o nosso agronegócio, Neste final de semana aí a gente acompanhou manifestações em Brasília, em São Paulo, que mostram que além da Covid-19 o país enfrenta outros grandes desafios, Lamacchia? Bom dia, Daiane, muito bom dia aos telespectadores do Terra Viva, do Dia a Dia Rural. De fato, nós estamos vivendo tempos difíceis, complicados. Temos essa questão toda envolvendo essa pandemia mundial. Temos no mundo uma série também de questionamentos em relação aos governos. E no Brasil, começamos a ver uma escalada de manifestações. E estas manifestações, recentemente, que tu fizesses referência, em São Paulo e ontem em Curitiba, que estão se denominando como antifascistas, me parece que pregam democracia, mas pregam democracia apenas no discurso. Estas manifestações que queimaram bandeiras do Brasil ontem não podem também ser consideradas manifestações democráticas. A democracia, Daiane e telespectadores do Terra Viva, a democracia é um exercício permanente. E a democracia, ela não é um discurso vazio. A democracia tem que se dar a partir de exemplos. Nós temos muitos exemplos desses que hoje estão indo às ruas falar em democracia que não eram democráticos. Nós tivemos, quando tivemos governos de esquerda no poder, demonstrações antidemocráticas, com incitação a invasões, com chamamento do movimento do sem terra em determinados momentos para a rua. Nós tivemos louvações a países onde a democracia não reina, como Cuba e Venezuela. Agora, por outro lado, nós temos também posições extremadas por parte de simpatizantes do governo federal. Manifestações de fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, que também são antidemocráticas. Então, eu acho que mais do que nunca, o Brasil está precisando tentar chegar a alguns consensos, sem esta radicalização exacerbada por parte dos dois polos, da extrema-direita e da extrema-esquerda. As urnas deram um recado muito claro quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito. O povo brasileiro queria mudança, queria respeito à propriedade privada, queria menos violência e mais segurança pública, queria um Estado mais eficiente, queria liberalismo econômico. E o governo federal foi muito bem nessas medidas, fez um ministério técnico, conseguiu aprovar a reforma da Previdência, que é importantíssima para o Brasil, mas agora começa um discurso por parte de setores do governo, como, por exemplo, o ministro da Educação, que não contribuem em nada com uma pacificação que o país precisa. Para quê? Para o bem do país, do agronegócio, da indústria, do comércio. Nós temos uma oportunidade, porque todas as crises, como a do coronavírus, trazem oportunidades. Nós temos uma oportunidade de mostrar para o mundo que o Brasil é um país bom para se investir, que o nosso agronegócio é forte, competente, organizado, que a nossa indústria é competente. Agora, para nós aproveitarmos essa oportunidade, nós temos que dar sinais para o mundo de que nós somos um país minimamente civilizado. E esse extremismo exagerado não contribui em nada. Quero dar um exemplo do governo federal de que, onde não há extremismo, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tem a sua posição firme, tem a sua posição equilibrada, está trabalhando para o desenvolvimento do Brasil sem entrar nessa polarização exacerbada. Então, a minha manifestação hoje é nesse sentido. O Brasil está mais do que nunca precisando baixar a sua temperatura, aceitar o contraditório e dialogar, porque estas reformas que as urnas pediram para o presidente Jair Bolsonaro fazer, elas precisam, para que sejam implementadas, de mais diálogo e menos polarização. Perfeito, Lamacchia. Muito obrigada, pela sua participação aqui no nosso Dia a Dia Rural e até semana que vem.
Um grande abraço, uma boa semana. Obrigada para você também.